Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Cris Usa, sejam muito bem-vindos ao meu canal Cris Usa Terapias e Cristal de Vênus Tarô Terapêutico. Vamos fazer a leitura geral do dia de hoje com a energia amorosa. Vamos ver o que o tarô e espiritualidade, minhas mentoras e guias pessoais irão mentalizar aqui, junto ao meu chakra coronário e frontal, para entregar a leitura do dia de hoje através de uma canalização, energia amorosa, afetiva. Estou com o tarô do Osho na mesa. Se tiver necessidade, posso trazer algum oráculo, baralho cigano, outros tarôs, mas vamos lá. O que nós temos para entregar para os meus amores, seguidores, inscritos, visitantes do canal? Por favor, eu peço que não peguem nada que não fizer sentido para a sua vida. Tenham muito discernimento com os detalhes. Muitas vezes as leituras podem ser bem pontuais. Também pode estar falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas fiquem atentos aos detalhes que a espiritualidade nos traz. Peço gentilmente o joinha, é importante como energia de troca. Se inscrevam se a sua energia ressoar com a minha. Compartilhem, comentem. Adoro a interação de vocês nos comentários. Muito obrigada por todo o carinho e por terem vocês aqui comigo. Vamos lá, tarô. Eu quero fazer uma leitura hoje de uma forma diferente. Eu quero começar primeiro com a principal energia de duas pessoas, para a gente entender se essas pessoas estão longe uma da outra, se existe algum conflito, discórdia, afastamento, ou se é uma relação que está acontecendo já. Então, por favor, tarô, como eu quero canalizar algo afetivo, amoroso, me dá aí a principal energia entre duas pessoas que estão conectadas espiritualmente, energeticamente. Por favor. Gratidão, 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 universo. Sincroniza a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, na base da transparência. Que o meu terceiro olho se abra, a minha visão, meu chakra cardíaco canalize as sensações, emoções, e o coronário esteja aberto, a minha conexão com os meus guias e mentores, e que nenhuma energia contrária do bem, nenhuma energia de baixa frequência tenha acesso aos meus campos, seja emocional, físico e espiritual, e que assim seja. Vamos lá, hein? Qual é a principal energia dessas duas pessoas? Caiu aqui, receptividade. Olha que legal. É a Rainha de Copas. Então, são duas pessoas que se gostam mutuamente, né? Porque existe reciprocidade, é receptivo. Então, assim, as duas pessoas se querem, se gostam, afinal é uma rainha dos sentimentos e vontade de estar juntos, de viver algo. Ok. Eu quero saber o que passa nos pensamentos da pessoa, do ser de luz ou da ser amada, de quem está assistindo. Vamos ir pegando aí os detalhes? O que se passa na cabeça? Os pensamentos. Abundância, Rei de Ouros. Realizações, né?
Então é uma relação abundante, no sentido que não falta escassez. Eu tô vendo aqui que é algo bem resolvido, hein? Até então é bem resolvido. Eu posso estar falando aqui, inclusive, com homens que se relacionam com homens ou mulheres, grande parte, né? 90% que está assistindo são mulheres, porque o rei de ouros com a abundância são homens que estão pensando em vocês, e eu acredito que sejam homens que já estão bem-sucedidos, bem realizados profissionalmente. Vou começar aí com os detalhes, hein? Que é uma pessoa que não é escassa de grana, não é mão de vaca. E, Cris, a pessoa que eu pensei aqui, nossa senhora, é muito roda presa. Roda presa em que sentido? Não gosta de gastar, não gosta de perder nada para ninguém, não se movimenta em relação de questões financeiras. E então não é para mim, Cris, porque a pessoa que eu pensei não tá tão bem financeiramente assim, então realmente não é para vocês, porque esse homem, sim, está vivendo na sua plenitude de abundância financeira, e aonde é uma pessoa que não tem comportamento de individualismo, não tem comportamento de ser uma pessoa egoísta, que gosta de agradar, ou já gastou com vocês em circunstâncias de saídas, de passeios, aonde é uma pessoa que não faz questão, tá? Agora eu quero saber sobre os sentimentos de quem está assistindo por esse homem. Os sentimentos. Vocês que estão assistindo, a fonte. Meu Deus, fogo, hein? Fogo. Olha isso aqui. É o Ás de Paus, o Ás de fogo. Interessante, porque o Ás de Paus, todo o Ás do tarô, é o início de um movimento. E o Ás de Paus é uma energia que se inicia. E a gente fala aqui de vocês que estão assistindo, vamos colocar aí mulheres que estão assistindo, ou homens que se relacionam com esse homem aqui, que é abundante, tem muito olhar de admiração e de desejo. Só que o Ás fala que vocês começaram a enxergar esse homem com uma energia diferente, porque é uma energia que se inicia, onde vocês estão iniciando uma admiração por alguém assim, tá? Então eu preciso saber aqui, tarô, se é uma nova conexão das mulheres ou desses homens que estão se conectando com um homem, um novo início de envolvimento, ou eu quero saber aqui se é uma reconexão do passado, que também pode ser, que agora voltou e voltou com tudo, dessas mulheres, esses homens aqui, com muito desejo e admiração por esse rei de ouros. Então fala pra mim, me dá mais dica, tarô, se é um reencontro ou é uma nova possibilidade de envolvimento. 9 de copas, preguiça, a satisfação. O que diz aqui com a preguiça? A preguiça, deixa eu botar aqui. A preguiça tem aquela energia assim. Ai, Cris, eu tenho preguiça de me envolver com alguém novo. Então, aonde eu acabei me dando uma oportunidade, gratidão e espiritualidade, de me reconectar de novo, de uma forma diferente, com alguém que em algum momento eu já me envolvi. Incrível, porque a espiritualidade não é a primeira vez que me traz essa questão de reconexão, né? Vira e mexe, tem pessoas aqui, até gravei um vídeo no meu canal de vídeos curtos, quem não segue lá, Cris Fisioterapias e Cristal de Vênus Tarô Terapêutico, sobre essas questões de conexões de relações passadas. E tem essa energia aqui da gente estar mais confortável
dentro de pessoas que a gente já se relacionou um dia, porque não é uma zona desconhecida, é alguém que você já conhece, defeitos, qualidades, pessoas que têm uma probabilidade de você ter uma conexão, porque é algo que você já viveu um dia, pessoas que têm questões mais resolvidas do passado, então às vezes vocês não puderam experienciar ou viver coisas no momento que vocês gostariam de ter vivido, ou pela pessoa não era livre, ou não tinha disponibilidade, ou não tinha tanta maturidade para se envolver mais profundamente na época. Então aqui é uma reconexão cheia de vontade de matar aí a saudade que tem entre vocês, tá? Então aqui a satisfação com o 9 de copas é uma preguiça de conhecer pessoas novas, onde vocês que estão assistindo é mais confortável dar uma oportunidade de uma reconexão com alguém que já passou pela vida de vocês, tá? Então essas mulheres aqui são mulheres que estão com muita vontade dessa reconexão. Só que eu quero saber aqui o que esse homem sente por vocês que estão assistindo. Esse rei de ouros aqui que tá bem na fita, que tá fazendo, realizando coisas dentro da sua profissão, fazendo dinheiro, expandindo materialmente. Esse rei de ouros, ele tá muito satisfeito dentro do que ele tem feito na vida dele, produzido. Me dá uma energia de realmente de satisfação, de estar bem com a vida. Vou dar um detalhe aqui, bem humorado. É um cara que vive rindo, sorrindo, é muito simpático com as pessoas. Então, assim, é mais uma deixa pra gente ir complementando para ver se encaixa com a sua história. Me dá sobre os sentimentos desse homem aqui, pelas minhas queridas e queridos que estão assistindo. Sucesso, meu Deus do céu. 6 de paus. Tô falando, a gente abriu com a reciprocidade, aonde tem sentimentos de um lado, sentimento do outro, vontade de se conectar. Vou falar aqui a palavra tesão, dos dois lados aqui, querendo realmente um encontro, um déjà vu. O que é déjà vu, Cris, para quem não sabe? São questões que a gente revive algo do passado. Aqui vocês estão em... Eu acho que já pode estar rolando conversa, troca de mensagens, gracinha que está falando um pro outro, porque esse sucesso aqui está soltando confete. Tem alegria de vocês terem ou se reencontrado, ou se conectado, ou voltado a conversar, onde eu sinto que tanto vocês quanto esse homem estão felizes com essa reconexão. Me dá aqui se já teve encontro, quer dizer, um reencontro, né, entre essas duas pessoas. A mente e a viagem. Caramba, duas energias rápidas. Olha só, pelo que eu entendi, ainda tá na gracinha, ainda tá na fase da conversa e tá nos pensamentos, né? Saiu aqui o mental, a mente, que é o cavaleiro de espadas, dos pensamentos, e a viagem, que é o 8 de paus, que é uma energia rápida. Então, assim, por hora, ainda tá naquela fase, e eu acho que é muito gostoso isso aqui, de mandar mensagem, de falar, eu quero te ver, eu quero você, eu quero te ter de novo, eu não paro de pensar de você, em você, você mexe comigo, eu nunca te esqueci. Então tá tendo esse flerte de troca de mensagens aonde precisam se movimentar. Então aqui, com essa carta da viagem, eu vejo que vocês precisam ter um transporte. Não vou falar que é outro estado, pode até ser, tá? Mas assim, algo assim, outro município, outro bairro, aonde precisaria ter um ônibus ou um carro, um transporte para vocês se movimentarem para ter esse encontro.
Mas enquanto esse encontro não acontece e essas mensagens estão rolando de flerte, de conversa, trazendo muita felicidade e animação para a vida de vocês, tá muito gostoso isso aqui, tá? Não falta desejo, não falta vontade, tem reciprocidade, né, aqui. Não é uma zona desconhecida, são pessoas que se conhecem, que já experienciaram algo em algum momento e não param de pensar um no outro. Por que ainda não aconteceu aqui, então, esse encontro? Se não param de pensar, se querem muito, têm desejos, estão felizes. Eu sei que precisa de um deslocamento para esse encontro acontecer. Eu sei que esse encontro acontece rápido, porque tanto a energia da mente do Cavaleiro de Espadas quanto o 8 de viagem é um movimento muito rápido de acontecer esse encontro, mas eu quero que o tarô me fale, espiritualidade, por favor, o porquê que esse encontro ainda não aconteceu. Por favor, por quê? Vidas passadas. A Lua. A Lua tem energia de ser um encontro a princípio escondido. O porquê? O porquê que precisaria ser um encontro escondido? A princípio seria escondido o mestre. Tô falando, só confirmou, né? Vidas passadas é algo que aconteceu no passado. Eu acho que teve algo mal resolvido, aonde as pessoas que conhecem vocês em comum não sabem que vocês estão conversando. Aqui tá tudo muito no oculto. Vocês estão trocando mensagens sem ninguém saber, né? Existe aqui uma conexão espiritual, inclusive, que aproximam vocês. Independente do tempo que essa conexão se afastou, terminou, vocês, de alguma certa forma, se sentiam conectados ou admiradores um do outro, como se a situação de vocês nunca tivesse sido esquecidos por vocês envolvidos, tanto vocês que estão assistindo quanto para esse homem. Por quê? É aquela pessoa assim, Cris, essa pessoa passou pela minha vida e ela marcou, eu nunca esqueci o que eu vivi com esse homem, foi uma pessoa que eu gostei demais, né? E esse homem também sempre lembrou de vocês, independente do tempo, independente de ter outra pessoa ou não. Vou perguntar aqui, tá? Mas aqui precisaria, a princípio, ser vocês estão conversando às escondidas, sem ninguém saber. Eu quero saber o porquê. E aqui tem uma conexão espiritual onde vocês se puxam pelos pensamentos e aonde vocês se conectam. Não é algo que está vivendo de novo só por vontade, de desejo, de carne. Aqui vocês têm uma conexão e se sentem atraídos um pelo outro, tá? O porquê que seria um encontro às escondidas? Amistosidade. Esse homem tem um compromisso. E quando a gente fala de um 2 de copas, a gente pode estar falando até de união estável, morar junto, casamento. Me fala mais sobre esse homem ter alguém, por isso que ainda não rolou esse encontro. Me fala mais por esse homem ter alguém. Caíram muitas, vou devolver, hein? Olha aí os detalhes, tá? Se essa pessoa é solteira, então não é sua história. Essa pessoa tem alguém. Me fala mais sobre essa conexão desse homem com essa pessoa. Participação. 4 de paus. Muita gente envolvida nessa relação desse homem. Como assim, Cris? Familiares, nunca estão sozinhos, sempre tem questões de conflitos, muita gente se mete, a casa sempre cheia, não tem mais aquele magnetismo de momento a sós, tá? Então são
é uma energia familiar, onde muita gente participa da relação desse homem com essa pessoa e aonde acaba atrapalhando um pouco a conexão desse homem com essa mulher. Mas por que esse homem daria uma nova oportunidade de conexão para quem está assistindo? Por quê? Estresse e florescimento. Muito estresse rola nesse relacionamento, como eu falei, e caiu aqui uma rainha de ouros. Muito estresse, tem que ter muito jogo de cintura, como eu falei, tem muita gente envolvida nessa relação que essa pessoa tem. Casa cheia, familiares, e a gente sabe que a longo prazo, relações que são muito assim, muita gente se mete o tempo todo, muita gente envolvida, não é uma regra, mas pode ser que seja desgastante. Mas me fala mais sobre esse florescimento dessa outra mulher. Então é uma mulher, tá? Esse homem se relaciona com uma outra mulher. Me fala aqui mais. Espírito brincalhão. Imaturidade. Quero mais sobre essa outra pessoa que esse homem se relaciona. Aqui para os meus amores que estão assistindo. O que tem essa... Muito estresse, esse homem tá numa boa em relação ao financeiro. Desaceleração, que é o cavaleiro de ouros. E aqui voltando-se para dentro. Meus amores, sabe por que essa pessoa tá se conectando a você de novo, dando oportunidade de conversar, doido para te encontrar? Além de ter muito estresse e ser uma relação que está desgastada devido a tanta gente se metendo o tempo todo nessa relação, essa outra mulher que se relaciona com esse homem, ela é imatura. E aqui, como imatura, Cris? Pirracenta, não é uma pessoa que tem maturidade de conversar, é uma pessoa que só pensa em coisas superficiais, tipo se embelezar, se cuidar, mas não tá errada. Não tá errada, mas nem tudo é só isso. Sabe, a pessoa que não procura estudar, que não trabalha, que de repente deixa a desejar dentro de casa, aqui voltando-se para dentro, fala sobre uma mulher egoísta, materialista, infantil, que não tem uma maturidade para pensar a dois, a desaceleração com o cavaleiro de ouros. Aqui fala que essa mulher perdeu a qualidade de ganhar dinheiro, então esse homem está fazendo dinheiro, está caminhando, prosperando, evoluindo, e a parceira que mora com ele ou é casada já não pensa da mesma forma. É uma pessoa que é estagnada na vida, não faz acontecer, não pensa em relação de questões financeiras, não fica olhando com uma relação a dois, é uma pessoa egoísta que só pensa nela, tudo em prol dela. Então isso com o tempo foi desmotivando esse homem em relação a essas características dessa mulher. Eu quero perguntar aqui sobre a conexão de vocês, né? Porque a gente já sabe aqui os motivos e de repente vocês que estão assistindo, pode ser até que essa pessoa, não sei se essa pessoa já comentou com vocês, eu tenho uma pessoa, tô com uma pessoa, ou você sabe que eu tenho uma pessoa, mas o tempo foi passando, essa pessoa não tinha visão de crescimento, aonde eu fui expandindo, essa pessoa foi ficando para trás, aonde uma pessoa com essas características que eu falei aqui é matura, só pensa nela, individualista, e aonde eu fui me cansando. Assim, a gente não pode ter um conflito que toda a família se mete, a casa vive cheia, a gente não tem um momento de paz. Eu tento conversar, tento desenrolar uma situação a dois, sempre tem muita gente se metendo. Então isso foi passando e foi me desgastando em relação a essa relação.
tá? Olha que interessante isso. Mas me fala aqui mais, tarô, sobre quem tá assistindo e esse homem, essa reconexão. Eu já sei que tem tesão, que é uma reconexão de algum dia do passado, que ambos estão muito afim de se conectar, de se ver, que o encontro vai ser rápido, porém a princípio vai ser escondido, porque essa pessoa tem uma outra pessoa, aonde estão conversando sem ninguém saber. Mas eu quero saber aqui se essa reconexão dos meus amores que estão assistindo com esse homem é apenas sexual, vai ser só encontros casuais, ou se vai ter uma conexão além de uma probabilidade dessa pessoa largar lá aonde está para assumir uma relação com vocês. Então eu quero mais detalhes profundos. Primeiro eu quero saber se existe a possibilidade desse homem se envolver, além de um encontro casual com quem está assistindo. Qual a probabilidade de um envolvimento, por favor? Caiu aqui, concessão. Caraca. 6 de ouros, dar e receber. O que é caraca? Meus amores, aqui esse homem vai encontrar em vocês, olha para vocês de uma forma assim. A consulente, o consulente, eu acho que são mulheres mesmo. A consulente já não tem esse problema de maturidade, já não é uma pessoa que é tão infantil ou é individualista que só pensa nela. Eu sei que eu jamais teria esses conflitos familiares de pessoas se metendo, porque o 6 de ouros é a carta das trocas justas, dessa pessoa percebendo que você tem tudo a ver com ele e você dá mais certo ou daria mais certo do que essa pessoa que se envolveu, tá? Então, não é algo superficial, não é só desejo porque tem, e existe, me fala mais desses 6 de ouros aqui. O que tem esse 6 de ouros de dar e receber, aonde são trocas justas, os dois se reconectam, se reconhecem e aonde se parecem os mesmos pensamentos, a forma de agir, que estão buscando expandir, são pessoas que pensam numa relação a dois com igualdade, né? Sem imaturidade, sem individualismo. Muito interessante isso aqui. Me dá aqui mais sobre essa questão da conexão de quem está assistindo com esse homem que tem alguém. Esse 6 de ouros aí, dar e receber. Eu quero saber mais, por favor. Orientação. 3 de ouros. É tendo reconhecimento. O 3 de ouros é a energia de você ser reconhecido, que é parecido. Sabe? Que vocês são mais compatíveis com esse homem do que essa pessoa que se relaciona. Me fala mais. Silêncio. Conexão espiritual à estrela. Essa pessoa, gratidão, espiritualidade, me dá uma, não falou para vocês ainda o motivo de estar dando oportunidade, porque assim, parece que vocês ou não sabem que essa pessoa tá com alguém, ou se sabe, essa pessoa não é de ficar falando mal da mulher que tá. Porque a carta do silêncio tem esse comportamento de discrição, de não ficar falando da outra pessoa, porque aqui o foco da conversa de vocês é sobre vocês dois. Essa pessoa não fica perdendo tempo falando de quem se relaciona e muito menos mal da pessoa. Eu acho isso ótimo, tá? Porque assim, me diz muito sobre o caráter desse homem, porque assim, o problema que passa lá com essa moça é um problema dele e da moça. Não tem que ficar realmente externando, falando mal. Isso é muito feio, né? E desagradável demais. Olha aí. Meu Deus. O forasteiro, 5 de ouros, se sentindo aprisionado dentro de uma relação que não anda, né? E a moralidade, que é a rainha de espadas, que fala que é o quê? Uma relação de aparência. Caraca. Além da ilusão.
Então, assim, existe um silêncio perante a sociedade e as pessoas. Parece que tá tudo bem entre esse relacionamento. Só que só sabe quem vive lá, em quatro paredes. Realmente é um aprisionamento, realmente é uma relação que está muito mais de fachada, pode ter uma energia familiar, onde as pessoas se mantêm uma energia para os outros, para dizer que está tudo bem, mas no dia a dia as coisas não vão tão bem, né? Como eu falei aqui, realmente existe muita falta de maturidade, o desenvolver do dinheiro, onde esse homem se sente, eu estou fazendo acontecer, estou correndo atrás, eu não vejo a outra pessoa fazendo isso. E a moralidade, meus amores, fala muito dessa energia de manter as aparências, né? Só por manter nas redes sociais, para as pessoas próximas, da porta para fora, manter a aparência, mas da porta para dentro, realmente não está muito legal. E a gente terminando aqui com Além da Ilusão, que é a energia do julgamento, que é a energia do renascimento, é o que? A situação de vocês vai muito além do que os olhos nus podem enxergar. São os olhos da matéria. Existe sim uma reconexão. Eu acredito que é uma reconexão que não está acontecendo por acaso. Existe um porquê de vocês estarem se reconectando. Porque no presente, a sua energia, com a energia desse homem, é o que está mais próximo, né, do que com essa pessoa que esse homem está se relacionando. Então, você sente essa reconexão, essa pessoa sente essa reconexão. Só que eu quero saber aqui, deixa eu pegar aqui um baralho cigano. Existe a possibilidade de separação aqui desse moço com esse casamento, essa relação de aparência? Existe o pensamento de separação? Fala aqui para as minhas amoras que estão assistindo. Existe a possibilidade dessa pessoa se separar? Se separar? Existe a possibilidade de separação lá? A chave. Existe. Gostaria de uma oportunidade. Nossa, e ficaria com quem está assistindo? Gostaria de uma oportunidade de separação, onde está vivendo de fachada. Meus amores, como é comum pessoas estarem se relacionando, casadas, morando junto com alguém que não tem mais nada a ver, que não gostam, ou por conveniência financeira, ou porque leva uma relação falida há anos, por falta de coragem de separar, ou porque tem filhos envolvidos. Nossa, é demais. Relacionamentos que já deram tudo que tinha para dar, só que as pessoas continuam ali. Teria possibilidade, gostaria de ter uma oportunidade de terminar, né? Ou espera uma oportunidade, tá vendo a chave? Abrindo esse cadeado aqui, ó. Dessa pessoa que tá se sentindo aprisionada. Mas me dá aqui, se tem oportunidade de assumir algo com a âncora. Seria uma oportunidade de se estabilizar. Sabe o que eu sinto? Descobertas. Eu sinto que esse homem se sentiria menos... Vamos supor, esse cara trabalha pra caramba sozinho, se expande, pode trabalhar em 2 empregos, faz acontecer e não para, aonde essa mulher não vê essa mulher fazendo acontecer, tá? E aonde ele enxerga vocês mais compatível, porque admira a força de vocês, que também trabalham, que também lutam, que correm atrás, que querem expandir, que tem uma mente de fazer acontecer. Então, quando a gente fala que gostaria de uma oportunidade de abrir essa tranca, esse cadeado dessa relação que tá, e me dá a oportunidade de ficar com vocês vendo uma estabilidade, essa pessoa tem aqui o 6 de ouros, da energia de dar e receber,
não se vendo dentro de uma relação tão injusta ou tão desequilibrada, onde existe 2 pesos, 2 medidas, onde a pessoa lá também luta e tendo a mulher do lado que também luta, uma pessoa também que tem visão, que quer crescer na vida, quer conquistar coisas, né? Aqui os livros com descobertas pode ser pessoas que precisariam fazer transição de carreira, que ainda podem estudar, que querem ter novos conhecimentos, novas possibilidades. Então, tem sim a possibilidade de largar essa relação, onde é uma relação de aparência, meus amores, porque é a moralidade. E a rainha de espadas é a rainha mais fria que tem. Então, assim, entre 4 paredes, dentro de casa, tá aquela coisa fria, sem graça, onde não tem beijo, não tem carinho, não tem parceria, né? Aí na rua, para as pessoas, parece que é a mil maravilha e que vive bem, mas aonde não tem mais muita coisa ali boa a ser explorado, tá? E existe uma conexão espiritual aqui entre vocês. Não cabe ninguém a julgar, nem a vocês, nem essa pessoa. Porque assim, essa pessoa gostaria sim de ter uma oportunidade com você, de se estabilizar laços com vocês, aonde tá, só tem estresse. Como eu falei, muita gente o tempo todo em volta dessa relação se metendo, falando um monte, dizendo que tem que fazer, que deixa de fazer. Essa pessoa já está, se sente exausto, se sente pesado, se sente um fardo que é pesado demais dentro dessa relação, porque se vê sozinho, trabalhando, conquistando, botando coisas dentro de casa, onde não vê a participação da parceira chegando junto. Essa é a energia. Que leitura legal, tá? Olha só, tem vários detalhes aí. Portanto, vejam bem se faz sentido com a sua vida. Claro que não vai servir para todo mundo, tá bom? Então, vocês precisam realmente ver se faz sentido. Vocês aí, dona da sua própria vida, com negócios, trabalham, têm a liberdade financeira de vocês também, como esse homem, e aonde vocês se reconectam. E vou falar, existirá encontro rápido, porém a princípio de uma forma escondida, também conforme as conversas estão escondidas aqui no oculto, mas podendo sim ter uma oportunidade dessa pessoa abrir lá aonde está e assumir algo com você, achando que tem mais a ver do que aonde está, tá bom? Se não deixaram um like, deixem. Muito boa sorte, que seja feito conforme tiver que ser, bom para todo mundo, porque eu acredito que essa outra pessoa também que está lá nessa união de fachada não esteja feliz. Eu acho que o mais importante são as pessoas se libertar, serem felizes e viver conforme for melhor para elas, né? E a gente sabe que separação não é fácil, é muito delicado, mas as pessoas também, quando não tem mais nada a ver, eu sou a favor que as pessoas se organizem, conversem, sentem, chegam a um acordo e continuem vivendo as suas vidas conforme for melhor para as pessoas envolvidas. Um beijo no coração e até a próxima leitura do canal. Tchau, tchau.